Queridos, olha, desconsidera os barulhos, porque eu não tô conseguindo gravar vídeo. É muito barulho, é muita música, é cachorro latindo, é vizinho brigando, é música tocando, aquelas músicas de baixa frequência. Então, essa semana passada foi infrutífera pra mim, que eu não consegui gravar de tanto barulho. Hoje eu tô tentando, tentei 4 vezes, mas eu não consegui. Vamos ver, em nome de Yahshua Mashiach, se eu consigo concluir esse vídeo, né? Porque, queridos, infelizmente o diabo está trabalhando em desfavor para que a palavra não chegue. Porque conhecereis a verdade liberta. E quando nós recebemos a sã doutrina, a palavra verdadeira, as pessoas, a visão das pessoas, elas se abrem. E elas deixam de ser escravizadas e tornam-se libertas. E uma vez livres, jamais serão escravas. Entende? Para hoje nós iremos meditar Isaías 60, a glória da Nova Jerusalém. Aleluia. Pai, ministra no nosso coração essa palavra, nos dando entendimento. Nos dando entendimento e percepção. Neutraliza, Pai, toda força externa que está vindo de fora. Para impedir que essa palavra se conclua, mas que essa vontade prevaleça nessa hora. Eu consagro este vídeo a Ti, Pai. E toda influência maligna, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Por um caminho vem, mas por 7 volta. Assim seja, querido. Na palavra do Criador diz que nenhuma arma forjada contra mim e contra você prevalecerá. E que toda língua que levantar contra nós em juízo, nós temos o poder de cancelar. Por quê? Que essa é a nossa justiça, que são os filhos e servos do Altíssimo. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos toda praga, toda palavra maldita. Nós neutralizamos, nós cancelamos, nós desfazemos, nós anulamos toda seta, toda flecha, todo dardo inflamado. Nós neutralizamos no nome de Yahshua Mashiach todo laço, embaraço e pedra de tropeço. Aquilo que vem diante de nós, aquilo que nos cerca, que nos oprime, para trazer opressão. Aquilo que vem cercando, nos seguindo, nos perseguindo, aonde que você vá, né? Quando existe um espírito perseguidor, querido, isso é espiritual, mas só que evidentemente vai usar pessoas. Elas vão te seguir no supermercado, elas vão te seguir em qualquer lugar que você for. Os espíritos imundos vai estar, essas pessoas que estão incorporadas, elas vão até onde você está. Evidentemente não vai chegar próximo, pertinho de você, mas chega bem próximo. Mas não consegue fazer nada por causa de quem? Por causa do poder do Criador sobre as nossas vidas. Por isso que antes de você sair de casa, você tem que orar. Pai, assim como Moisés disse, se a tua presença não estiver comigo, não permita que eu saia do lugar. Ao chegar em casa, Pai, cheguei em casa, que só entra dentro da minha casa a sua presença e é de Yahshua e eu e minha família. E que todo mal, tudo aquilo que foi benzido, rezado, oferecido, declarado nas nossas costas, à frente nossa, ao nosso lado, que fique para trás de nós. Porque o diabo ele tem que ficar atrás e debaixo das plantas dos nossos pés. Porque Yahshua diz, se você crer nele, que obras maiores que nós faríamos. Que ele deu poder e autoridade para mim e para você, para pisar em cobras e escorpiões. Então tudo que vem atrás de você, se ele nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões, então toda malignidade, todos os espíritos imundos que nos acompanham, nós temos que colocar debaixo das plantas dos nossos pés. Né? Quando você sente a opressão ou ver, porque o Criador ele vai te dar um sinalizador, ele vai te mostrar aquilo que está te perseguindo, aquilo que está tentando te intimidar, você não pode aceitar, né? Imediatamente você tem que orar e neutralizar, que aí ó, pica mula, como diz o ditado popular, né? Pica mula, o diabo some e as pessoas ficam envergonhadas e saem do seu caminho. Então bora lá. Nós iremos falar sobre Isaías 60, a glória da Nova Jerusalém. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Criador está raiando sobre você. O que isso significa? Significa que nós estamos à iminência de um arrebatamento. Significa que quando a presença do Criador ele vier para buscar a sua igreja através de Yahshua, vai resplandecer todo o resplendor dele sobre as nossas vidas. Né? Então, se está raiando é porque está chegando sobre nós a volta dele. E aquela igreja que é fiel, que é a Laodiceia, é a igreja da graça, que significa a igreja de quem? A igreja que é governada pelo povo. A Filadélfia é a igreja que é da justiça, que é a igreja governada pelo próprio Criador, através do Salvador Yahshua Mashiach. Onde são revelados os nomes verdadeiros do Pai e do Filho,
onde que foram reveladas a sã doutrina verdadeira, os nomes de blasfêmias, né? Mas Ial, ele deixou na palavra para mim e para você, que o povo dele conheceria essa verdade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você é um privilegiado, está sendo chamado para conhecer essa verdade. O nome do pai é Yud-He, Vav-He, na pronúncia Ial, e do filho Ial Shamashi. O pai honrou o filho de sobremaneira, colocando o próprio nome no filho. Olha para você ver que interessante. No final dos dias, quando acontecer o arrebatamento, a graça dos vencedores, né? O pai vai colocar na testa dos vencedores o nome do pai, do filho e da cidade santa. Olha para você ver a unificação. O nome do pai, Ial, do filho, Ialcha, e da cidade santa, Ialchalaim. Então, se unificando tudo, vai ficar Ial do pai, Shá, só a salvação em Ialcha, Laim da cidade santa. Entende? O pai diz na sua palavra, no Salmo 158, que tudo o adora, os animais, as pessoas, todos, até o vento o adora. Reino celestial, Mateu Matetial, Elias Elial, tudo, os teus profetas, os filhos dele, recebe o nome do pai. Entende? Então, agora, o que aconteceu naqueles tempos antigos? Aconteceu que o nome do pai foi feito uma tradução, e nome próprio não se traduz. Deveria ter acontecido uma transliteração, por isso que foi oculto e escondido, mas o pai diz que no fim dos dias, nós somos a igreja, a geração privilegiada. Por quê? Porque nós estamos recebendo essa verdade. Estamos recebendo essa graça de receber os nomes santos e purificados do pai e do filho. Entende? Porque isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário. Eu me sinto muito privilegiada, querido. Eu me sinto privilegiada por receber essa verdade, por essa verdade me alcançar. E eu fico assim, com paixão daqueles que conhecem o nome e rejeitam, debocha, critica, fala coisas horrendas, zomba, só que esquece que está zombando o Todo-Poderoso. Aquele que tem poder da vida, tem poder da morte. Aquele que é dono do ouro e da prata. Aquele que é dono de todas as coisas, que criou o bem e o mal. Então, eu fico assim, meu pai, perdoe porque não sabe o que faz. Porque se efetivamente soubesse o que estariam fazendo, não faria. Então, continuando. Levanta e resplandeça. Ou seja, o Criador, ele quer dizer para mim e para você que a gente venha se preparar. Que aquele que é santo, que santifique mais. Que aquele que é sujo, vai se sujar mais. Porque já vem a sua luz. Quem que é a nossa verdadeira luz? Ialcha. A nossa verdadeira luz é Ialcha. E através de Ialcha Mashiach. E para que eu e você alcançamos essa salvação, ou alcançamos a verdade, nós temos que estar preparados, santificados. Ial me chama, Ial te chama, para nós nos posicionarmos, para a gente, que a luz dele, que a volta de Ialcha está chegando, para a gente se preparar, né? Nós estamos vendo os noticiários, só notícia ruim. O mundo está maligno, o mundo já é do maligno. Nós estamos vendo as escuridão tomando posse, querendo dominar as coisas que é do Criador, querendo tomar lugar do Criador, do próprio Criador. Nós estamos vendo pessoas, famílias inteiras cultuando o maligno, adorando o diabo, servindo o diabo, trabalhando para o diabo. Nós estamos vendo pessoas se perdendo, vidas se perdendo, jovens se perdendo por causa de poder, por causa de influência maligna, por causa de altares de Baal. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos a maldade estendida, a perseguição ao justo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos coisas horríveis, abomináveis, pai contra filhos, filha contra pais, mãe contra filhos. Nós estamos contemplando diante de nós, mas a palavra do Criador diz que seria o fim que estaria acontecendo, que seriam sinais. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos. Nós estamos vendo o clima, fogos, queimadas. Nós estamos vendo aquilo, querido, a economia em decadência, em colapso a economia, em decadência a economia, em decadência em todas as áreas. Nós estamos vendo tudo se cumprir, as profecias bíblicas, uma a uma se cumprindo
dia após dia. Enquanto isso, sabe o que o Pai diz na palavra? Que se ele não abreviasse o tempo, nem os seus próprios escolhidos se salvaria, que nenhuma carne se salvaria na terra. Sabe por quê? Porque ele já sabia, ele conhecia os nossos corações, ele sabia que muitos de nós não conseguiríamos resistir às ensidas do diabo, às falcatruas do diabo, à mentira do diabo. O diabo canta tanta mentira, mas tanta mentira que se tornou verdade. Usa-se o nome do Criador para se eleger, usa-se o nome do Criador para roubar, para matar, para destruir. Usa-se o nome do Criador para perseguir, para vender, para roubar. Usa-se a Bíblia Sagrada para fazer o mal. Usa-se os púlpitos dos templos para contar mentira, para pegar mentira. Acha mesmo, queridos? Acha mesmo que o Pai não está contemplando? Acha mesmo, queridos, que o Pai não está visualizando? Mas Ele está dizendo para mim e para você: levante, se posicione, resplandeça, porque a sua luz já vem. A sua luz já vem. Aquilo que vai nos guardar, aquilo que vai nos livrar desse mundo, aquilo que vai nos defender efetivamente, vai nos tirar deste mundo para a glória dEle, para o resplendor dEle. Está raiando, está chegando. A luz, o farol já se sinalizou. A sinalização já aproximou-se, queridos. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre mim, sobre você, aparece resplandecente o Criador, e a sua glória já está brilhando sobre nós. O mundo está na escuridão. O mundo está na escassez de valores. O mundo está na escassez em todos os quesitos. A economia está em colapso. A economia em colapso. Os valores em colapso. Tudo em decadência. Mas tinha que acontecer o que? O caos. O caos era necessário. A Bíblia já fala sobre o caos. É necessário implantar o caos para que as coisas se concluem. Para que a Bíblia Sagrada venha a ser materializada. O diabo, ele é muito invejoso. Ele vai imitar o Criador em tudo, o Salvador em tudo. Ele pegou a Bíblia Sagrada e está fazendo tudo o contrário. O diabo é aquele que tem oposição ao reino celestial. Ele sabe que nós fomos feitos com DNA separado, único, somos criaturas únicas, cada uma na sua importância e grau de importância que o Criador fez. Para que nós venhamos decepcionar o Criador, Ele vai colocar uma dureza no coração para que nós rejeitamos Yahshua. Para que nós não buscamos a sua presença, porque Ele sabe que é somente através de Yahshua Mashiach que você pode ser salvo. Aí Ele endurece o seu coração. Aí Ele te apresenta as coisas do mundo, os valores, aquilo que é passageiro. Aquilo... Se você precisa de riqueza, se você precisa de um emprego, se você não servir, se você não adorar, você não trabalha. Porque Ele vai usar peças-chave. A maior parte das pessoas estão servindo, estão adorando, estão construindo impérios por permissão do próprio Criador. Assim como o mal constrói impérios, com o poder da malignidade também destrói impérios. Por isso que é importante eu e você conhecer a palavra, porque pela palavra tudo é feito, pela palavra tudo é desfeito. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o seu resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe, e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, e o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, de alegria, né? Porque você receberá a abundância do mar, as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos, dromedários de Midian e de Efrã. Todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Criador. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebote o servirão. Serão aceitos a seres oferecidos sobre o meu altar. E eu tornarei mais glorioso o tempo da minha glória.
Queridos, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo dias definitivos, dias significativos, onde você vai ter que fazer uma escolha. Onde você tem que decidir, ou eu vou ficar em cima do muro, ou eu vou servir o Criador, ou eu vou servir o diabo junto com a multidão. Eu quero dizer para você que o mundo está andando em multidão, está caminhando para... O mundo já é do diabo, do maligno, isso diz na Bíblia, está a um passo de destruição. Mas aqueles que perseverar, aqueles que insistir na presença do Criador, buscando Ele com todo o seu coração, com todo o seu temor, a luz do Criador está raiando sobre você, está raiando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é porque o mundo está corrupto, não é porque o mundo está maligno, não é porque o mundo já é do maligno que você deve fazer as coisas do mundo. Você vive no mundo, certo? Mas você não se deve contaminar com as coisas do mundo. Você não se deve contaminar com os prazeres do mundo, com as mentiras do mundo, com os enganos do mundo. Quem é limpo que se santifique mais. O sujo vai se sujar mais. É tempo de decisão. É tempo de salvação. É tempo de santificação. Levante, posiciona, toma um posicionamento, porque a luz do Criador está raiando sobre você. A glória do Criador está raiando, está sinalizando. As profecias bíblicas e Apocalipse estão se cumprindo uma após uma. Lembra da época de Noé? Noé, ele foi chamado. Ele ficou 120 anos construindo a arca. Aí quando aconteceu o dilúvio, Noé foi avisado 7 dias antes para que ele se preparasse comida, água, muita água, né? Colocasse na arca. Animais, um animal de cada espécie, seus filhos, suas noras, sua esposa, entrou na arca. Noé foi chamado a fechar a porta da arca e entrou. E aquelas pessoas, aquela geração que ali estava na promiscuidade, no pecado, na imundície, na zombaria, que hoje nós estamos vendo isso, na maldade. Quanta maldade, querido. A gente nem acredita quando eu nem assisto mais telejornais. Às vezes eu dou uma pesquisada por alto assim. Porque se você continuar lendo, você não acredita. É muita maldade. A maldade, o espírito do anticristo, o espírito do antimachista está atuando na terra. O mal está atuando na terra de uma forma tão grande. Querido, sabe por que o anticristo não apareceu ainda? Sabe por que o anticristo não manifestou ainda? Porque é da igreja fiel. Quem que é a igreja fiel? É a igreja de Filadélfia, aquela que clama o nome do Pai e do Filho. E o diabo, ele só pode manifestar, o filho da perdição só pode manifestar depois que essa igreja foi tirada da terra. Antes disso, ele não pode. Enquanto tiver gente na terra que clama por Iau e Auxo, o diabo não pode manifestar, querido. Olha como somos grandes diante do Pai. Diante das pessoas que nos cercam, talvez nós não somos nada. Nós somos zombados, nós somos maltratados, nós somos perseguidos, nós somos oprimidos. Mas diante do Pai, as nossas orações fazem efeito. Queridos, sabe o que mais me deixa impactado? É o que está por vir. Porque o Pai diz que aquele dia, aquela hora está pertinho. Está com as horas contadas, os dias contados. E eles vão ser surpreendidos porque eles estão no mundo. Eles não estão preparados porque estão por vir. A incredulidade está no ápice. A maldade está no ápice. A desobediência está no ápice. Eu reconheço que eu sou pecadora. Mas eu reconheço que eu me esforço a afastar do pecado. Eu reconheço que nós somos pecadores. Mas reconheço que nós estamos sim nos esforçando para alcançar a graça eterna. Para reinar com o Criador. Reinar com o Salvador. Esse dia, essa hora está próximo. Muito próximo, querido. E hoje eu quero levantar para dizer para você, igreja fiel, que se você resistir, o Pai disse que se ele não tivesse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria. Sabe por quê? Porque o mundo tem colapso. A maldade da extrema está se cultuando tanto o diabo, que as pessoas muitas vezes deixou de buscar a presença do Criador, de orar e falar: Pai, me livra, Pai, me guarda, eu creio em Ti.
As pessoas hoje já estão dando valor ao diabo, porque o diabo está entregando ela coisas, bens materiais, entregando maldades, porque tudo que o diabo entrega pra gente é maligno, tá? Tudo é para nossa destruição. E aquelas pessoas que servem o diabo, elas têm um coração maligno. Ela só muda, se transforma depois que ela aceita Yahshua Mashiach e persevera, busca e continua. Antes disso, a malignidade possui. Querido, há legalidades espirituais, em governos, em situações, que quem muitas vezes governa nem é a própria pessoa que está ali, mas é uma entidade que eles dão legalidade. Por isso que você vê tanta maldade. Por isso que você vê tanta coisa fora do comum acontecendo. Mas eu quero dizer para você, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já opera na terra, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Quem que detém o filho da iniquidade? Quem que detém o filho da perdição? A igreja fiel. A igreja de Filadélfia. A igreja fiel é uma igreja que fala em Apocalipse 3:10. É uma igreja que é a porta que abriu para essa igreja, que é a internet, tem muita pouca força, mas recebeu a verdade, guardou a verdade, compartilha essa verdade e não nega esse nome por nada, que somos nós e Aldins. Nós recebemos espírito de liberdade e não tem mal que opera sobre as nossas vidas, porque nós não aceitamos, porque uma vez livre não tem como ser escravo mais. E na palavra do Criador diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu conheço suas obras, sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Por isso, naquele dia, naquela hora que está por vir, eu também não te negarei. Eu te salvarei, eu te protegerei. Daquele dia, daquela hora que está por chegar. O povo está brincando com a santificação. O povo está brincando com o nome do Criador. A terra está pecando. A terra está gemendo. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa da desobediência. Porque está vendo muita gente sofrendo? Por causa do pecado. Por causa das blasfêmias. Por causa dos altares de Baal que estão levantando. Por causa da idolatria. Por causa da abominação. Por causa da blasfêmia. E aqueles que vêm aqui anunciar a verdade, eles são perseguidos. Eles são maltratados, eles são oprimidos. Mas a vingança é minha? A vingança é sua? Não, a vingança é do Todo-Poderoso. Na palavra do Criador diz que os meus servos cantarão por terem um coração alegre. Mas os transgressores, os ímpios, eles vão gritar pela tristeza de coração. Eles vão uivar pela angústia de espírito. Muitos vão procurar a morte vai fugir dele. Isso é no fim dos tempos. Isso está perto de acontecer, queridos. Porque para aqueles que creem no Criador, já está raiando a sua glória. Novos céus e nova terra está sendo oferecido diante dos vencedores. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exulte e alegre para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei o meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velhos que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito para aqueles que esperem Yahshua, aqueles que estão esperando, aqueles que estão afiados, aqueles que estão esforçando. Como esperar, Érica? Como esperar no mundo perverso? Esforçando, acreditando, confiando, arrependendo de todo o seu coração, humilhando-se diante da presença do Criador, compartilhando o seu nome santo e sagrado, buscando eles, cumprindo, fazendo o que é justo, buscando a justiça, buscando ser humilde, para que seja poupado no dia da ira do Criador.
Então, hoje ele te convida a voltar ao seu arrependimento. Ele te convida porque aquele dia será um dia de ira, será um dia de angústia, um dia de tribulação, será um dia de ruína, de destruição, será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. O Criador, ele vai trazer angústia sobre as pessoas, elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Criador, porque estão pecando contra o Criador, porque estão zombando da sua soberania, porque estão maltratando aqueles que não deveriam, estar mexendo na menina dos olhos do Criador, que somos nós, que cremos nele, que conhecemos o nome santo santificados, que conhecemos a verdade. Por isso que na palavra do Criador ele disse para Abraão: Abraão, aqueles que te abençoar serão abençoados, aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então não é eu que jogo maldição, é você mesmo que se amaldiçoa, porque você está correndo atrás, você está seguindo, você está atrapalhando a vida de quem crê no Criador e acha que está atrapalhando a minha vida. Você está atrapalhando a sua vida. Você acha que está amarrando a minha vida, você está amarrando a sua vida, a da sua vida, da sua família. Você não está fazendo nada comigo, porque quem me supre, quem me livra, quem me guarda, quem me protege é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, pode estar em todos os lugares. O diabo sabe disso. E quando ele ouve o nome Yahweh, ele estremece. Ele estremece porque ele sabe que Yahweh é um e não existe outro. Que Yahweh foi e não, antes de Yahweh não existiu ninguém e depois de Yahweh não existirá. Mas o diabo te usa para quê? Para tentar vingar do Criador. E quem vai ficar vingado é quem? É você. Que está dando brecha pro diabo, aceitando a facilidade do diabo, aceitando as armadilhas do diabo e achando que está amarrando aqueles que é contrário a você, que não crê nas mesmas perversidades que você, que não concorda com as mesmas perversidades que você deveria respeitar. Só que você é intolerante, você é perseguidor. Vocês são perseguidores, vocês são intolerantes. Nós que cremos no Criador, nós temos um amor, nós oramos pelos nossos inimigos, porque o Criador, e Yahshua até deixou, de que valia tem orar só por aqueles que te amam? Você tem que orar por aqueles que não te amam. Onde está o seu galardão? Onde está meu galardão? Meu galardão não está no homem. Meu galardão não está na riqueza, meu galardão está no Todo-Poderoso. Uma vez você conhece Érica antes de conhecer o Criador e outra vez depois de conhecer o Criador. Uma mulher corajosa, brava, valente. Uma mulher que tem entendimento espiritual do que é certo, do que é errado. Por mais que o diabo tenta nos desvirtuar da presença do Criador, ainda assim somos guardados, ainda assim somos lavados pelo sangue dele. Porque ele foi no madeiro em vão. Ele foi no madeiro por alto preço. O seu sangue foi derramado para que hoje eu e você fosse livre. E Yahshua pagou um preço. E esse preço não foi em vão. E se alguém, pelo menos um que me ouve hoje, for salvo, eu já sou grata. Eu cumpri a minha missão. Eu não estou aqui para arrastar multidões. Eu estou aqui para levar a sã doutrina, para abrir os olhos dos cegos. Porque muitos têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Se um de vocês que me segue forem salvos, eu já cumpri a minha missão na terra. Eu já fiz o meu id. Que seja um, Pai. Que seja um, apenas um. Que eu possa ter essa estrelinha na minha coroa. Que pelo menos um me ouviu. Que pelo menos um se arrependeu. Que pelo menos um conseguiu entender que sem tu, através de Yahshua, não há possibilidade alguma. Que o inferno é real. Ele existe. E Yahshua fala mais do inferno do que dos céus. É uma realidade. Hoje o diabo ele trabalha assiduamente para levar pessoas, famílias, vidas inteiras para o inferno. Mas eu estou aqui na autoridade do nome de Yahshua para falar que ainda há tempo. Arrependa-se. Ainda é tempo de arrependimento. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. É só buscar Ele de todo o seu coração. De todo o seu coração. Busque-o, invoque-o, peça a Ele benevolência,
Peça a Ele clemência pela sua vida. E Ele vai arrepender. Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar, queridos. Independente do que tenha praticado, independente do que tenha cometido, Ele vai te perdoar. Ele vai te salvar. E só há salvação nele. Não se deixa, não permita ser enganado mais. Não permita que o mal te engane mais. Busque Ele, ore a Ele. Só há um caminho, é através de Yahshua. O Pai disse: se nós não formos rebeldes, mas obedecer ao seu Filho, Ele próprio será adversário dos seus adversários, inimigo dos nossos inimigos. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, a Ele todo louvor, toda adoração. Ele é um e não existe outro. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Conhecereis a verdade e a verdade vai se libertar. Seja livre no nome de Yahshua Mashiach de toda influência maligna. Seja livre de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te oprime. Seja livre no nome de Yahshua Mashiach. Que hoje, nesse dia, nessa madrugada, que haja um terremoto dentro da sua casa, do seu trabalho. Assim como Paulo e Silas, eles cantavam louvores, adoravam. E aconteceu de repente um terremoto, que ali os alicerces daquela prisão se soltaram. As correntes caíram. As portas se abriram. Que hoje as portas se abrem. Que as correntes, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te ata, aquilo que te embaraça, aquilo que te segue, aquilo que te cega, caia diante de você nessa noite. Para a glória dele, para a exaltação dele, para louvor dele, para adoração dele. Assim seja. E abençoe, queridos. Obrigado por assistir até aqui.